Beleza, galera? Mais uma videoaula de Biologia com o professor Leandro. Hoje, um assunto importantíssimo que a gente vai revisar, que é a parte da fisiologia humana. Então, fica ligado que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o processo da digestão. Galera, dá uma espiadinha aqui nessa primeira lâmina. Ele está comentando que o sistema digestório é importante porque é nele que ocorrem as transformações dos alimentos em moléculas menores para que possam ser absorvidos pelo nosso corpo. Então lembre que a digestão basicamente pode ser separada em 3 etapas importantes. O alimento primeiro vai ser ingerido, posteriormente esse alimento vai ser digerido para finalmente poder ser absorvido pelo nosso trato digestivo. Claro que esses processos vão acontecer dentro de um longo tubo chamado de tubo digestório, ok? Na sequência, a gente podia lembrar os 2 tipos básicos importantes de digestão. Nós temos tanto a digestão mecânica, ou seja, a quebra física desses alimentos, que no caso, pensando em nós humanos, ocorreria através da mastigação, com a ajuda dos dentes, e também dos movimentos peristálticos que vão levar esse bolo alimentar no sentido correto do alimento. E também a ação química dessa digestão, porque os alimentos vão sofrer ação dos processos enzimáticos a partir de diferentes estruturas, órgãos que vão liberar enzimas durante o processo da digestão. Beleza? Esse slidezinho é muito interessante para você já ficar ligado e perceber todo o trajeto na qual o alimento vai percorrer. A gente vai dar uma olhadinha com calma em cada uma delas. Mas primeiro dá uma espiadinha aqui, ó, uma visão geral do nosso trato digestivo, trato digestório. O caminho inicia-se, o processo de digestão começa na boca, seguindo pela faringe, um longo conduto chamado esôfago, que comunica então a boca com o estômago, onde no estômago o alimento vai ficar temporariamente armazenado, seguindo posteriormente para a primeira parte do intestino delgado, que se chama duodeno, intestino delgado, intestino grosso, chegando finalmente o reto, e o que não foi absorvido e deve ser eliminado através do ânus, ok? Então isso aqui é uma visão geral de todas as partes do nosso trato digestivo digestório. Vamos dar uma olhadinha com um pouquinho mais de calma, iniciando então pela boca, porque a gente vai lembrar que na boca nós temos tanto a parte mecânica como também a parte química. Parte mecânica com a ajuda dos dentes. Então a gente vai lembrar de toda a estrutura, tanto da maxila como da mandíbula, que através do processo de mastigação ocorre a trituração desse alimento, já iniciando então a quebra dessas macromoléculas em moléculas menores. Galera, dá uma olhadinha aqui nessa imagem na sua direita, percebendo que também na boca vai iniciar o processo de digestão química, porque na boca a gente vai lembrar da presença das chamadas glândulas salivares, ok? Esse detalhezinho da imagem te mostra que é possível identificar, separar as glândulas salivares em 3 grupos, ok? Uma localizada um pouquinho mais atrás, próximo aqui da nossa orelha, chamada de glândula parótida. Uma localizada abaixo da mandíbula, do maxilar, chamada submaxilar. E uma, finalmente, localizada abaixo da língua, chamada sublingual. Lembre, essas 3 glândulas vão formar a nossa saliva. E basicamente a saliva é constituída de quê? De água, de sais e também de uma importante enzima chamada amilase bucal, amilase salivar e também conhecida como pictialina. Essa enzima é importante porque ela já vai agir sobre um importante grupo da nossa alimentação, que são os carboidratos, os açúcares, já transformando esses açúcares complexos em moléculas um pouquinho menores. Na sequência, perceba que essa imagem aqui te mostra o processo importante de deglutição. Com a ajuda principalmente da língua, esse alimento segue o seu trajeto em direção à nossa traqueia. Eu digo traqueia porque o conduto bastante conhecido que nós temos aqui na região do pescoço é a traqueia. Só que, claro, como a gente está falando de digestão, traqueia, tu vais lembrar que faz parte do sistema respiratório. Você tem um pouquinho mais atrás, um outro conduto importante para nós, grudadinho, junto com a traqueia, que é o esôfago. Qual a intenção dessa imagem? Te mostrar que durante o processo da deglutição, com a ajuda da língua, como eu te disse, esse alimento vai ser transportado em direção ao esôfago. Perceba que para evitar que esse alimento siga o trajeto errado, nós temos aqui na região do pescoço, aqui na altura da laringe, uma estrutura importantíssima chamada de epiglote, que através da movimentação desse epiglote, o alimento desce pelo esôfago e não entra pela traqueia. Tanto é verdade que se o alimento eventualmente entrar pela traqueia, tu sabe que você tem um estímulo de tossir, para eliminar esse alimento que está descendo pelo conduto errado. Não pode o alimento descer pela traqueia, o alimento tem que descer pelo esôfago. Perfeito? Um pouquinho para frente, você tem então um detalhe interessante dos chamados movimentos peristálticos.
Lembre que o movimento peristáltico vai acontecer ao longo de todo o teu trato digestivo. Mas aqui, bastante intenso e bastante interessante lembrar, ao longo desse longo conduto chamado esôfago, que liga a boca até o estômago. Perfeito? Lembre, se é um movimento peristáltico, você tem uma parede muscular identificada por um tecido muscular liso, ou seja, de contração involuntária. O movimento peristáltico, ou chamado peristaltismo, vai acontecer independente da tua vontade. O deslocamento desse bolo alimentar seguindo o seu trajeto normal, ou seja, da boca em direção ao estômago. Mesmo que você fizesse uma brincadeira de plantar bananeira, ficar de ponta cabeça, mesmo assim, vencendo a força da gravidade, o alimento vai seguir o seu trajeto normal, que é no sentido descendente, da boca em direção ao estômago. Ok? Um pouquinho para frente. Importantíssimo órgão relacionado à continuidade do processo digestivo. Essa importante bolsa que faz a digestão de um grupo importante de alimentos, que é o grupo das proteínas. Então, fica ligado. Uma bolsa que apresenta uma parede musculosa bastante desenvolvida, ou seja, através das contrações e digestão da parede muscular desse estômago, o alimento vai ser misturado com outro importante grupo de enzima. O estômago pode guardar aproximadamente 1,5 litro de comida, ficando algumas horas esse alimento ali dentro, e como se fosse uma espécie de um liquidificador, esse alimento vai sendo misturado com o suco gástrico. Perceba essa última frasezinha. Na parede do estômago ocorre a produção do suco gástrico. Galera, gástrico, gastrite. Gástrico, estômago. Se o indivíduo está com gastrite, ele está com algum problema a nível de estômago. Beleza? Qual seria o constituinte básico importante desse suco gástrico? Água novamente, a presença de ácido clorídrico e a presença também de uma enzima importante chamada de pepsina. Mas por que a presença aqui do ácido clorídrico? Lembra, as enzimas atuam sobre um pH específico. Algumas enzimas atuam sobre um pH neutro, por exemplo, a da boca, ao redor de 7. Outras enzimas só conseguem trabalhar, só conseguem atingir o seu objetivo, a sua função, em meio ácido. Por isso que o pH do nosso estômago fica ao redor de 2, 3 aproximadamente, ou seja, um ambiente considerado ácido. Nesse local, o suco gástrico começa a agir sobre as proteínas, pois a pepsina, que faz parte desse suco gástrico, vai agir sobre os alimentos de origem proteica. Ok? Na sequência, galera, dá uma olhadinha. O alimento que foi digerido, então, a nível de estômago, segue o seu trajeto indo em direção ao intestino. Lembrando que nós temos, primeiramente, o intestino delgado. Perceba que eu já separei aqui legal, não tem como se perder. O intestino delgado dividido em 3 importantes partes: duodeno, jejuno e íleo. Nessa primeira parte, o chamado duodeno, você ainda vai ter a ação de enzimas. Ou seja, nessa primeira parte do intestino delgado, você ainda tem o processo digestivo ocorrendo. Beleza? Não só por enzimas produzidas pelas próprias paredes do intestino, como também a ajuda de glândulas anexas associado ao nosso trato digestivo: fígado e pâncreas. Vou lembrar uma coisa importante? Fígado, considerado a maior glândula do nosso corpo. Ela vai liberar a nível de intestino uma importante substância que vai ajudar na digestão dos lipídios, uma terceira categoria no nosso trato digestório. Fica ligado. Começamos com a boca, lembrando de carboidratos. Chegamos a nível de estômago, lembrando de proteínas. E agora, a nível de intestino delgado, duodeno, eu tenho a participação de uma importante substância chamada bile, produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e, quando necessário, liberado a nível de duodeno. Lembre que a bile não tem enzimas, ela na verdade emulsifica as gorduras, ou seja, transforma essas gorduras em moléculas menores para facilitar a ação das enzimas. E o nosso pâncreas, importante glândula mista do nosso trato digestivo, que vai liberar dentro do duodeno o suco pancreático. Fácil. Suco pancreático porque é produzido pelo pâncreas. Tranquilo? Duodeno, ainda temos o processo de digestão. Passando para o jejuno e para o íleo, você tem que lembrar uma parte importantíssima da fisiologia dessas duas estruturas do intestino delgado, que são as chamadas vilosidades intestinais. Fica ligado. As vilosidades intestinais vão aumentar consideravelmente a área, a superfície de contato com o alimento quando é passado por ali. Ou seja, a nível de jejuno e íleo, o alimento já foi quebrado, inicia-se então uma fase seguinte que vai ser a absorção desse alimento que foi digerido.
Por isso, a nível de jejum no ilho, o que se destaca é uma grande quantidade de vilosidades nesse intestino, aumentando a superfície, aumentando a área de contato com o alimento. Tranquilo? Um pouquinho para frente, galera. Do intestino delgado, a gente passa para o intestino grosso. Perceba que ele botou função, absorção de água, portanto, não tenho mais o processo de digestão, eu vou absorver a água, formar, acumular e eliminar as fezes. Fica ligado, lembrando que as fezes é aquele alimento que não foi digerido, não vai ser absorvido pelo teu corpo e, consequentemente, ele vai ser o quê? Eliminado. Perceba que a eliminação das fezes também é conhecida como processo de defecação, ok? Partes importantes do intestino grosso. Tu tens a região do seco, do cólon, do reto e do ânus. Perceba que essa região do seco, como ele botou aqui nessa visão, nessa figurinha, eu posso diferenciar em 3 importantes regiões. Então perceba que nessa partezinha aqui de baixo, ele até chama a tua atenção, que é exatamente onde termina o intestino delgado e começa o intestino grosso. Perceba que aqui na legendazinha, ele puxou uma palavrinha importantíssima e bastante conhecida, a região do apêndice, o apêndice vermiforme. Um local, que a gente vai comentar em outras aulas futuramente, que é considerado um órgão para nós, um órgão vestigial, sem uma função aparente importante. Tanto é verdade que, eventualmente, quando essa estrutura infecciona e deve ser extirpada, deve ser retirada cirurgicamente, o indivíduo tem uma vida relativamente normal. Em relação ao colo, perceba que é possível descrever, observar, 3 diferenças em termos desse cólon. O cólon ascendente, que sobe, o cólon transverso, que corre na diagonal, e o cólon descendente, que desce. Portanto, o alimento, perfeito, que não foi absorvido e vai ser utilizado, vai ficar acumulado nessa região dos cólons e, portanto, formando o bolo fecal, as fezes. Para fechar, você percebe que na sequência eu tenho a região do reto, ok? E, finalmente, o alimento não utilizado será liberado através do ânus. Ok, galera? Esse quadrinho aqui é muito interessante porque ele mostra, além do que a gente viu das partes importantes do trato digestivo e digestório, as importantes enzimas que são produzidas ao longo de todo esse trato e em qual tipo de substrato, ou seja, qual tipo de alimento que essa enzima vai agir. Perceba que a digestão já começa na boca, porque nós comentamos agora há pouco a importância da saliva, produzida pelas glândulas salivares, localizada na boca e que contém como enzima importante a chamada amilase salivar, amilase bucal, ou, um nomezinho muito interessante, a tal da pictialina, uma enzima que vai agir sobre o amido, ou seja, um exemplo de carboidrato, quebrando esse açúcar complexo em moléculas menores. Quando o alimento chegar a nível de estômago, você fala de suco gástrico. Lembra? Gástrico, gastrite. Eu estou falando do estômago, perfeito? O local onde essa enzima vai atuar, ok? Do suco gástrico, é exatamente nesse importante órgão chamado estômago. Perceba aqui, gente, aqui no cantinho, o suco gástrico tem como principal e importante enzima a chamada pepsina, uma enzima que age sobre os alimentos ricos em proteínas, transformando esta proteína em componentes menores, ou seja, os aminoácidos. Na sequência, eu teria o suco entérico, ou seja, já estou a nível de intestino delgado, aquela primeira porção chamada duodeno, onde ainda existe a ação de enzimas. Portanto, o suco entérico, também conhecido como suco intestinal, vai produzir diferentes enzimas. Perceba os nomezinhos interessantes. Sacarase, vai atuar sobre a sacarose, açúcar. Lactase, um importante açúcar do leite. Perfeito? E também a maltase, um importante açúcar encontrado em alguns vegetais, frutas. Na sequência, ele faz o comentário do suco pancreático. Essa importante glândula anexa ao nosso trato digestivo, que vai também participar, contribuir do processo digestivo. Produzida pelo pâncreas, glândula mista, porque tu vai lembrar aqui, o pâncreas também produz enzimas e também produz hormônios, atuando a nível de intestino delgado na região do duodeno. Olha só a importância do suco pancreático, produzindo diferentes enzimas, atuando sobre diferentes alimentos. O alimento que eventualmente passou batido pela ação da pepsina vai ser atacado com a ajuda da tripsina, que também é uma protease, também vai agir sobre as proteínas. Aquele amidozinho que de repente passou pela ação da amilase da saliva, vai ser atacado pela amilase do pâncreas, porque o pâncreas também produz uma enzima que vai agir sobre esse importante alimento amido do nosso dia a dia. E aqui a gente tem um comentáriozinho, um exemplo de lipase.
Então fica ligado, lipase, tu lembra de lipídios, uma enzima que vai agir sobre os lipídios após a contribuição da bile, produzida pelo fígado, que vai emulsificar, quebrar essa gordurinha em moléculas menores, facilitando a ação da lipase pancreática. E a bile, como comentamos agora há pouco, produzida por essa importante glândula chamada fígado, atua também sobre o intestino delgado a nível do duodeno, não apresenta enzimas digestivas, porém apresenta a bile. Essa bile que vai ajudar na quebra dessas moléculas grandes de gordura, facilitando a ação da lipase pancreática. Beleza, galera? Então, com esse quadrinho, a gente fecha esse resuminho sobre as importantes enzimas do trato digestivo e do processo digestivo digestório como um todo. Fica ligado, até a próxima.